Eu sou Carlos, médico plantonista em um hospital público na periferia de uma grande cidade. Trabalhei em vários hospitais durante minha carreira, mas nunca algo me afetou tanto quanto o que aconteceu naquela noite, no turno de plantão que, até hoje, me faz acordar suado de terror todas as vezes que relembro os detalhes. Era uma sexta-feira, uma noite comum, e o hospital estava relativamente calmo. Como plantonista, era meu dever garantir que os pacientes estivessem bem, monitorando todos os sinais vitais e atendendo a emergências que pudessem surgir. Não havia muitos pacientes naquele turno, e isso me dava uma sensação de alívio, já que os plantões noturnos geralmente são os mais difíceis. Mas o que eu não sabia era que essa noite seria diferente. Ela mudaria minha vida para sempre. Tudo começou com a chegada de uma paciente misteriosa, que foi trazida de uma pequena aldeia nos arredores da cidade. Ela foi deixada no pronto-socorro por um casal que parecia estranhamente apressado, quase como se tivessem pressa em ir embora. A mulher estava pálida, com os olhos arregalados e a respiração ofegante. Ela parecia assustada, mas o pior era que estava em um estado de confusão mental. Não conseguia articular palavras coerentes. Sua boca tremia e seu corpo estava repleto de feridas e contusões. Mas o que mais me chamou a atenção foram os seus olhos. Eram olhos escuros, mas com um brilho profundo, como se carregassem uma dor ancestral. Ela foi rapidamente colocada em um leito e comecei a examiná-la. Em suas mãos havia uma série de marcas, algumas mais profundas do que outras. Ao palpá-las, ela reagiu violentamente, como se a dor fosse insuportável. Decidi que a melhor opção seria iniciar o tratamento com sedativos, mas o que eu não sabia era que essa seria uma decisão que eu logo me arrependeria. Quando a sedação fez efeito, eu pensei que ela dormia tranquilamente, mas logo percebi que algo estava errado. O ambiente parecia estranho e um silêncio profundo pairava no ar. Não era um silêncio comum, era como se o próprio hospital estivesse retendo a respiração. Eu, um médico acostumado a trabalhar nas madrugadas silenciosas, comecei a sentir um arrepio na espinha. Algo estava fora do lugar. Eu estava sentado na minha mesa, preenchendo os papéis, quando uma sensação gelada percorreu minha nuca. O ventilador de teto começou a girar mais rápido, mas a temperatura no ambiente não subia. Olhei para a paciente e notei que seus olhos estavam abertos, embora seu corpo estivesse imóvel. Ela parecia estar me observando, mas não com os olhos humanos de antes. Era como se algo dentro dela tivesse mudado, como se fosse outra pessoa ou outra coisa. Decidi checar novamente seus sinais vitais e, ao me aproximar da cama, percebi algo ainda mais perturbador. O rosto dela estava distorcido, como se os músculos do rosto estivessem sendo puxados para baixo. Eu me aproximei com mais cautela, tentando não fazer barulho, mas a paciente, ou aquilo que parecia ser ela, virou rapidamente a cabeça para mim. Ela abriu a boca em um sorriso grotesco, com dentes afiados e amarelados, e a voz que saiu de seus lábios não era mais a dela. Era profunda, gutural e fria. "Você não deveria ter me acordado", ela disse, e sua voz parecia ecoar pela sala, mesmo sem ela mover a boca. Meus batimentos cardíacos dispararam. Eu estava paralisado pelo medo, mas como médico, o profissionalismo ainda prevalecia. Não podia cair em pânico, não era isso que eu ensinava aos meus alunos. Eu tentei manter a calma, mas a sensação de que algo muito errado estava acontecendo me dominava. Então, a paciente se levantou da cama de uma forma antinatural, como se estivesse flutuando, sem mover os pés. Ela estava sorrindo, mas o sorriso era malévolo. Seus olhos estavam agora completamente negros, sem nenhum reflexo. Ela se aproximou de mim lentamente, como uma sombra, até ficar tão perto que senti sua respiração fria na minha pele. "Você não pode me curar", ela sussurrou. "Você não pode fazer nada por mim." O medo tomou conta de mim e comecei a recuar, sem saber como reagir. Ela deu um passo à frente e, de repente, o ambiente ao redor pareceu mudar. As luzes começaram a piscar e uma pressão imensa tomou o lugar. O cheiro de mofo e algo podre pairava no ar. Eu, em pânico, corri até a porta, mas antes que eu conseguisse abri-la, ouvi algo que me paralisou. O som de passos, mas não como os de uma pessoa comum. Eram passos pesados e arrastados, como se algo estivesse rastejando atrás de mim. Olhei para trás, mas não vi nada. Só ouvi a risada de uma mulher, uma risada baixa e cruel,
vindo de algum lugar nas sombras. Você vai ser meu, ela sussurrou de novo, e a última coisa que lembro foi de um grito que ecoou pelo hospital. Quando finalmente consegui abrir a porta e sair, um enfermeiro me encontrou. Eu estava suando, tremendo e, honestamente, completamente perdido. Eles me levaram para a sala de descanso e, com o passar das horas, relataram que a paciente havia sumido. Ela desapareceu do quarto e ninguém sabia onde ela estava. Eu sabia o que vi, sabia que não era alucinação, mas ninguém acreditou em mim. Diziam que eu estava cansado, sobrecarregado pelo turno. Mas eu sei o que aconteceu. Eu vi algo ali naquela noite que não tinha explicação. O hospital nunca mais foi o mesmo para mim, e eu nunca mais consegui ficar sozinho à noite. Cada vez que a luz do corredor pisca ou o ar fica gelado, lembro-me daquela risada e daquele olhar, e sei que, de alguma forma, ela ainda está lá. Ela não se foi, e eu nunca mais estarei em paz. Se você está gostando dos relatos, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Agora vamos continuar com os relatos. Meu nome é Camila e sou médica emergencista em um hospital público da cidade. Já passei por muitos plantões difíceis, mas nada que eu tenha vivenciado me preparou para o terror que vivi naquela noite. O que vou contar a seguir ainda me assombra. A cada vez que fecho os olhos, as imagens vêm à tona, e o medo parece ser tão real quanto foi no momento em que tudo aconteceu. Era uma noite chuvosa, e o hospital estava mais calmo do que o normal. A maioria dos pacientes estava estabilizada, e o turno estava seguindo sem grandes imprevistos. Foi quando um homem foi trazido para a emergência que tudo mudou. Ele foi socorrido por uma ambulância, e o que inicialmente parecia ser um caso simples de confusão mental, logo se transformou em algo muito mais sombrio. O homem, que se apresentou como Pedro, estava em um estado de agitação extrema. Seus olhos estavam arregalados, e ele falava de maneira desconexa, misturando palavras e conceitos sem sentido. Ele parecia estar em pânico, tremendo violentamente e tentando se soltar das mãos dos paramédicos. Quando o levaram até a sala de triagem, ele olhou diretamente para mim. Em um sussurro abafado disse: "Ela está vindo atrás de mim. Eu tenho que me esconder. Me ajude, por favor. Ela vai me matar." Tentei acalmá-lo, mas a sua paranoia só parecia aumentar. Ele não parava de olhar para as portas e janelas do local, como se estivesse esperando algo, ou alguém, aparecer a qualquer momento. Sua mente estava claramente perturbada, e eu sabia que ele precisava de um atendimento urgente. Iniciei os procedimentos básicos, administração de sedativos para tentar acalmá-lo, e um exame inicial para verificar o que poderia estar causando aquele comportamento tão descontrolado. Mas algo não estava certo. Mesmo com os sedativos, Pedro parecia cada vez mais alerta, mais apavorado. Ele começou a falar em voz alta, como se estivesse em uma conversa com uma pessoa invisível. Eu não conseguia entender muito bem, mas ele dizia: "Ela está em todo lugar. Você não pode me esconder dela. Eu sei o que ela faz com as pessoas. Vai acabar comigo, vai." A situação já estava ficando tensa demais, então chamei um psiquiatra de plantão para avaliar o caso. Quando ele chegou, tentamos conversar com Pedro, mas a conversa não durou muito. Em um momento de descontrole, ele se levantou da cama de forma abrupta, gritando que estava sendo observado. Com uma força incomum, ele empurrou os enfermeiros que tentavam contê-lo e correu para a porta da emergência. A cena foi um completo caos. Eu e os outros profissionais de saúde tentamos fazer o que pudemos para impedir sua fuga, mas ele estava rápido demais. Ele correu para a rua e desapareceu na escuridão da noite, antes que pudéssemos alcançá-lo. Os seguranças do hospital tentaram sair atrás dele, mas já era tarde demais. O homem estava em fuga. A situação me deixou muito tensa, mas também preocupada com o que poderia acontecer com ele nas ruas. Não sabia se ele estava só psicologicamente perturbado ou se havia algo mais sombrio por trás de sua paranoia. Com a chuva que caía forte, não demorou muito para que as autoridades começassem a buscar pelo homem. E, de fato, cerca de 1 hora depois, o telefone da recepção tocou. Era a polícia, relatando que o homem havia sido encontrado em uma casa nas proximidades, tentando invadir uma residência. Eles disseram que ele estava tentando quebrar a porta da frente, falando em voz alta que a mulher estava vindo e que ele precisava se esconder antes que fosse tarde demais. O policial me explicou que,
Ao ver o estado do homem, era óbvio que ele estava em um surto psicótico, mas o que mais os assustou foi o fato de ele ter tentado invadir a casa de uma família inocente, gritando e pedindo ajuda. Quando eles conseguiram contê-lo, ele não parava de repetir que a mulher estava perto dele e que eles todos estariam em perigo se não o deixassem sair. Fui até o local do resgate com os policiais e o que encontrei me fez gelar até os ossos. Pedro estava em uma cela improvisada, ainda em estado de pânico, mas agora com a expressão completamente desconexa. Ele olhou para mim assim que entrei na sala e, com os olhos arregalados, disse: "Ela já está aqui. Não podemos deixar ela nos pegar. Eu vou matá-la antes que ela me mate." Havia uma angústia no ar, algo que não era apenas medo. Era como se ele estivesse lidando com algo que não conseguia compreender, uma força invisível, mas que ele acreditava ser real. A mulher que ele mencionava, quem era ela? E por que ele parecia tão certo de que sua vida estava em risco? Ele nunca quis dizer mais do que isso. Após ser sedado novamente, Pedro foi levado para uma ala de segurança do hospital, onde ficou sob observação constante. Durante os dias seguintes, ele permaneceu calmo, mas não falava muito. Quando falava, seus olhos estavam vazios, como se algo tivesse partido dele. O psiquiatra tentou várias vezes conversar com ele, mas sem sucesso. Não havia nada que pudesse trazer à tona mais informações sobre o que realmente estava acontecendo com aquele homem. Mas uma coisa ficou comigo. Na noite em que ele fugiu, uma sensação de mal-estar me dominou, como se eu tivesse sido tocada por algo que estava muito além da compreensão humana. Os sussurros dele sobre ela nunca saíram da minha cabeça. Até hoje, eu me pergunto se Pedro estava realmente paranoico ou se havia algo mais que o hospital não conseguiu diagnosticar. Algo que ele realmente viu ou ouviu. Eu nunca mais olhei para aquela rua da mesma forma. E, por mais que tenha tentado entender a mente dele, a lembrança da sua expressão quando me disse "ela está aqui" ainda me assombra. O que quer que fosse, ou quem quer que fosse, Pedro estava convencido de que era real. E isso, mais do que qualquer outro diagnóstico, me deixou com um arrepio até hoje. Meu nome é Mauro, sou médico plantonista há mais de 10 anos e trabalho em um hospital público na periferia de São Paulo. Em todos esses anos, já atendi pessoas de todo tipo, de vítimas de acidentes a pessoas com doenças raras, mas nada me preparou para o que vivi naquela noite. A história que vou contar ainda me assombra, porque tudo parecia normal até o momento em que descobri o que aquele homem realmente tinha feito. Era uma noite fria e chuvosa. Eu estava de plantão em uma sexta-feira. O hospital estava movimentado, como sempre, mas o clima era calmo. Era por volta das 23 horas, quando uma ambulância chegou trazendo um homem de cerca de 35 anos. Ele estava inconsciente, mas aparentemente em boas condições. Os paramédicos disseram que o encontraram caído na rua, aparentemente desorientado, sem sinais de violência. Quando o trouxeram até a sala de emergência, ele ainda estava desacordado. Como era padrão, iniciei o atendimento. O homem estava respirando normalmente e não apresentava ferimentos visíveis. Após estabilizá-lo, fiz um exame rápido e uma série de perguntas, tentando descobrir o que havia acontecido. Ele estava vestido de maneira simples, mas seu rosto parecia tranquilo, como o de alguém que não tinha muito com o que se preocupar. "Qual o seu nome?" perguntei, tentando testar seu nível de consciência. Ele demorou um pouco para abrir os olhos. Quando o fez, seus olhos estavam vazios, mas não parecia estar sofrendo nenhum trauma físico sério. Ele se sentou lentamente na cama e, com a voz rouca, respondeu: "Lucas, meu nome é Lucas." Pedi para um enfermeiro verificar seus sinais vitais novamente, e enquanto ele fazia isso, tentei entender o que havia levado aquele homem até ali. Ele parecia um sujeito comum, nada que fosse diferente de tantas outras pessoas que atendemos todos os dias. "Você se lembra do que aconteceu?" perguntei. Ele apenas balançou a cabeça, indicando que não se lembrava de nada. Naquele momento, achei que era apenas mais um caso de confusão mental. Talvez um episódio de desmaio ou algo relacionado ao estresse. Contudo, algo naquela situação me deixou inquieto. Enquanto o monitoramento continuava, ele me olhou fixamente,
com os olhos ainda vazios, e disse, de forma tão calma quanto possível: Eu sei o que você está pensando. Eu sei que você acha que sou apenas mais um perdido. Mas eu não sou. Eu fiz algo que não pode ser desfeito. As palavras dele ecoaram em minha mente. Como alguém poderia ser tão tranquilo ao falar sobre um crime? Fiquei desconcertado, mas continuei com os exames. A tensão no ar estava palpável. A princípio, pensei que fosse apenas um delírio, mas havia algo de errado. Ele estava falando de maneira muito tranquila para alguém que aparentemente estava tão perdido. Sua voz não demonstrava medo ou remorso. Durante a noite, o paciente permaneceu sob observação. Ele ainda estava consciente, mas parecia calmo demais, como se estivesse esperando algo. Fui até a sala de atendimento para verificar seus exames e conversar com a equipe. Quando voltei à sala, ele estava olhando para a janela com um olhar distante. De repente, ele me olhou e disse: Eu nunca devia ter feito aquilo, mas não havia escolha. Eu não tinha mais saída. As palavras me fizeram arrepiar, mas antes que eu pudesse perguntar mais, um dos enfermeiros entrou correndo, dizendo que a polícia estava no hospital, querendo falar comigo. A princípio, achei que fosse apenas uma visita rotineira, talvez alguma dúvida sobre um paciente. Mas quando fui até o corredor, o que encontrei me deixou gelado. 2 policiais estavam à minha espera, e um deles parecia muito sério. Eles estavam com um bloco de anotações, e o policial, com uma expressão grave, me perguntou diretamente: Doutor, o senhor está atendendo um homem chamado Lucas, certo? Sim, ele chegou há algumas horas. Está em observação, mas não tem sinais de ferimentos graves. Por quê? Os policiais trocaram olhares, e o policial que estava mais sério disse: Esse homem é procurado. Ele está envolvido em um caso muito grave. Temos provas de que ele cometeu um assassinato brutal. Meu coração parou por um momento. As palavras ecoaram em minha mente. O Lucas que eu havia atendido, esse homem aparentemente tranquilo, estava envolvido em um assassinato? Eu sentia como se estivesse em um pesadelo. O policial continuou: Estamos investigando um caso de homicídio em que a vítima foi encontrada brutalmente espancada e esfaqueada em sua casa. As evidências apontam para esse homem, mas ele desapareceu na noite do crime. Recebemos informações de que ele estaria aqui, então viemos verificar. Naquele momento, algo dentro de mim entendeu o que estava acontecendo. As palavras dele, a maneira como ele parecia tão calmo, tudo fazia sentido agora. Ele estava lidando com a sua própria culpa, mas de um jeito que eu não podia compreender. Ele sabia o que tinha feito, mas parecia tão impassível. Eu olhei para o policial, ainda em choque, e disse: Ele está no meu plantão, mas não tem sinais de agressão. O que ele me disse antes de você chegar foi estranho. Ele parecia saber o que estava acontecendo, mas ao mesmo tempo estava calmo demais. Ele disse algo como: não havia escolha. Os policiais se entreolharam novamente e, sem perder tempo, foram até o quarto de Lucas. Eu os acompanhei, e quando entramos no quarto, ele olhou para nós, novamente com aquele olhar vazio, sem emoção. O policial se aproximou dele e, de maneira direta, perguntou: Você é Lucas, é certo? Lucas olhou para ele e, com um sorriso amargo, respondeu: Sim, eu sou Lucas, e eu sei por que estão aqui. O policial pediu para ele se levantar, mas antes que pudesse se mover, o outro policial fez um gesto e pediu para que ele ficasse quieto. Eles começaram a fazer perguntas sobre o homicídio, e ele respondeu calmamente, dizendo que havia cometido o crime em legítima defesa, mas ao mesmo tempo admitiu que havia exagerado e que no final não havia mais voltado atrás. Falou sobre a vítima como se fosse apenas um episódio qualquer, sem qualquer tipo de arrependimento. O mais estranho de tudo foi quando Lucas disse: Eu não queria, mas a situação me levou até lá. Ela me fez fazer coisas que eu não queria. Eu não podia mais fugir. Foi então que, finalmente, os policiais o prenderam e o levaram embora. Fui chamado para prestar depoimento, e meu coração ainda estava apertado com a revelação do que ele havia feito. Não conseguia parar de pensar em como aquele homem, que parecia tão normal, tão tranquilo, poderia ter cometido um crime tão brutal. Após esse evento, minha vida nunca mais foi a mesma. Mesmo com os anos passando, não consigo apagar a imagem de Lucas. O homem que parecia bom, mas que escondia um monstro dentro de si.
A cada vez que atendo um paciente, lembro-me daquela noite e penso: quantos outros estarão escondendo algo tão terrível quanto ele? E o pior de tudo, o quanto um rosto pode esconder um coração sombrio. Meu nome é Paulo, sou médico há mais de 15 anos e sempre trabalhei em hospitais públicos. A maioria dos meus plantões tem sido tranquilos, com casos rotineiros e situações que já estava acostumado. Mas uma noite, algo aconteceu que me fez questionar minha sanidade e a própria natureza do mal. Essa história mudou minha perspectiva sobre a vida e até hoje, quando fecho os olhos, consigo ouvir os sons daquela noite. Era uma noite fria e chuvosa, bem no meio do inverno. Estava de plantão no hospital, uma das noites em que o movimento é mais calmo, mas ao mesmo tempo, as situações mais estranhas começam a aparecer. O hospital, como sempre, estava lotado, mas eu ainda tinha algum tempo para descansar e organizar os prontuários. Tudo estava indo bem até que uma ambulância chegou com um paciente inesperado. Um mendigo, um homem de aparência suja e maltrapilha, completamente imundo, com a barba e o cabelo desgrenhados. Ele estava desacordado, quase sem vida, e parecia ter sido encontrado em algum lugar da periferia da cidade. O mais assustador, no entanto, era o olhar vazio que ele tinha. Quando os paramédicos o trouxeram até a sala de emergência, ele parecia completamente fora de si, como se fosse um corpo vazio, uma casca sem alma. Fui informado de que ele havia sido encontrado caído em um beco, aparentemente em estado de desnutrição e desidratação graves. Mas algo naquela cena me incomodou. O cheiro era insuportável, mais forte do que o de qualquer paciente que eu já tinha atendido. Era como se algo fedorento e podre emanasse dele, como se sua carne estivesse apodrecendo antes mesmo da morte. A princípio, achei que fosse apenas uma reação ao estado de saúde dele, mas à medida que fui avaliando mais de perto, algo parecia errado. Tentei mantê-lo consciente e ele estava delirando, repetindo palavras sem sentido. Mas por mais que falasse de forma incoerente, o tom de sua voz era estranho, quase como se estivesse tentando me avisar sobre algo. Ele olhou para mim com aqueles olhos vazios e disse: "Você está ouvindo? Está ouvindo? Ela vai vir atrás de você também. Não adianta correr." Eu tentei ignorar, pensando que fosse apenas delírios causados pelo estado dele. Mas aquela frase ficou ecoando na minha mente. Era uma sensação estranha, como se ele soubesse algo que eu não sabia. Um pressentimento de que algo muito ruim estava por vir. O monitoramento começou a mostrar sinais de que a situação dele estava piorando. Seu pulso estava irregular e sua pressão arterial caía cada vez mais. Eu e minha equipe tentávamos estabilizá-lo, mas cada vez que tocávamos nele, sentíamos uma onda de frio anormal, como se a temperatura ao seu redor estivesse caindo drasticamente. A luz das lâmpadas piscava, o que aumentava ainda mais o desconforto da situação. Eu sabia que algo estava muito errado, mas não conseguia identificar exatamente o que. Foi quando, em meio ao caos, ele deu um grito. Não era um grito de dor, mas um grito de terror, como se estivesse sendo arrastado para algum lugar desconhecido. Nesse momento, a sala de emergência ficou estranha. As luzes começaram a piscar violentamente e o ambiente se tornou carregado, pesado. O som do monitor cardíaco começou a falhar e eu vi os enfermeiros e técnicos em pânico, tentando lidar com a situação. Foi então que percebi o pior. O mendigo, com os olhos arregalados, olhou para mim uma última vez e disse, em um sussurro que quase não conseguia ouvir: "Ela vai te pegar. Vai pegar todos vocês. Está aqui." Antes que eu pudesse reagir, o homem morreu. Eu não sabia o que havia acontecido, mas eu podia sentir uma presença no ar, algo que me fazia tremer por dentro. Não era uma explicação racional. Não era uma sensação de estar simplesmente em um ambiente cheio de tensão. Era algo mais profundo, mais sombrio, que eu não conseguia compreender. Após a morte do mendigo, o hospital voltou ao normal, mas algo dentro de mim não estava certo. Durante a noite, eu comecei a ouvir coisas. Passos no corredor, sussurros entre as paredes. A sensação de que alguém estava observando me seguia por todo o hospital. Não era apenas paranoia, eu sabia disso. Algo estava errado,
Algo que tinha começado com aquele homem e se espalhou como uma sombra pela instituição. No dia seguinte, fui chamado para atender outro paciente, mas algo ainda me incomodava. Cada vez que eu passava perto da sala onde o mendigo tinha sido atendido, o ar parecia mais pesado, mais frio. Eu já tinha visto muitas coisas estranhas ao longo da minha carreira, mas aquilo era diferente. Algo estava me perseguindo, algo que eu não conseguia afastar. Nas semanas que se seguiram, as coisas começaram a piorar. Os pacientes em meu plantão, especialmente os mais graves, começavam a ter pesadelos. Muitos disseram que viam uma figura escura no canto do quarto, observando-os. Outros relataram ouvir sussurros, sempre com a mesma frase: "Ela vai pegar você." Eu me tornei cada vez mais ansioso, como se uma sombra estivesse me seguindo o tempo todo. Não conseguia dormir direito, e a cada noite de plantão, eu sentia o medo crescer dentro de mim. Às vezes, eu pensava que poderia estar ficando louco, mas sabia que algo estava acontecendo. Algo que não podia ser explicado. Não importava o quanto eu tentasse ignorar, aquela sensação de presença não ia embora. Foi em uma noite, enquanto eu estava fazendo meu turno, que algo realmente macabro aconteceu. Eu estava sozinho na sala de emergência quando ouvi uma batida na janela. Fui até a janela e, para minha surpresa, não havia ninguém lá. Mas ao olhar para o lado, vi uma figura escura, uma sombra que se movia pelas paredes do hospital. Meu coração disparou. A sensação de pavor era esmagadora, como se a própria morte estivesse à minha porta. Em pânico, tentei ligar para uma segurança do hospital, mas as linhas estavam cortadas. As luzes começaram a piscar novamente, e de repente, a figura sombria apareceu diante de mim, com olhos brilhantes, mas vazios. A voz sussurrou novamente: "Ela vai te pegar." Eu corri desesperado até o corredor, mas ao passar pelos quartos, tudo parecia mais sombrio, mais silencioso. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas sabia que aquilo não era normal. Quando finalmente cheguei até a saída, olhei para trás e vi por um breve momento a sombra do mendigo, parado na porta do hospital. Ele sorriu para mim e eu sabia que ele estava ali por um motivo. Ele era um aviso. No dia seguinte, me afastei do hospital por um tempo. Eu não queria mais trabalhar ali. O que quer que fosse aquele ser ou aquela presença estava me afetando de uma maneira que eu não sabia explicar. E até hoje, toda vez que passo perto daquele hospital, sinto a mesma sensação de medo, como se algo estivesse me observando das sombras. Algo que não tem explicação. Algo que começou com aquele mendigo e, de alguma forma, nunca foi embora. Meu nome é Lucas. Sou médico plantonista em um hospital público de uma cidade pequena. No início, eu adorava esse trabalho. Me sentia útil, sempre disposto a ajudar as pessoas. Mas as coisas mudaram. Algo aconteceu uma noite que me fez questionar o que realmente sabemos sobre o mundo ao nosso redor. Uma noite que mudou minha vida para sempre. Tudo começou em uma terça-feira fria, perto da meia-noite. O plantão estava tranquilo, as emergências eram raras e a maioria dos pacientes estava em observação, esperando para serem transferidos para outras unidades. Eu estava na sala de atendimento, organizando alguns prontuários e respondendo alguns e-mails, quando, de repente, a porta do hospital se abriu com estrondo. Era uma mulher, aparentando seus 40 e poucos anos, com uma expressão de desespero em seu rosto. Ela estava sozinha, tremendo de frio e pálida, mas o que mais me chamou a atenção foi o estado de seus olhos. Eles estavam completamente arregalados, como se ela tivesse visto algo horrível. Seus braços estavam cobertos com marcas de arranhões profundos e vermelhos, como se tivesse sido atacada por algo. Ela parecia desorientada e começou a falar, mas a voz dela estava distante, como se ela estivesse falando em outro mundo. Ele vai me pegar. Preciso de ajuda, doutor." Ela sussurrou com uma voz trêmula, mas a desesperança nos olhos era tão forte que não podia ignorá-la. A princípio, pensei que ela estivesse em algum tipo de crise, talvez um ataque de pânico, ou mesmo alucinações. Tentei acalmá-la, mas ela não parava de olhar ao redor com medo, como se algo estivesse à espreita. Depois de um tempo, ela conseguiu se acalmar um pouco, e foi quando finalmente consegui fazer algumas perguntas.
Quem vai te pegar? Perguntei com a intenção de tentar entender o que estava acontecendo com ela. Ele não para de vir atrás de mim. Ele sempre aparece quando estou sozinha, sempre no meio da noite. Eu não sei o que fazer, não sei como escapar. Ela começou a chorar, soluçando enquanto falava, mas não conseguia parar de olhar para as sombras, como se estivesse vendo algo que eu não conseguia perceber. Eu imediatamente pedi para ela se deitar e começar a fazer uma avaliação mais detalhada. Quando ela se deitou na cama, seus olhos estavam fixos no canto do quarto. Eu segui seu olhar, mas não vi nada, apenas as sombras que as lâmpadas fracas projetavam. Mas havia algo ali, algo que não estava certo. Enquanto ela falava sobre suas alucinações, comecei a notar algo estranho. O ambiente parecia ficar mais denso, mais frio, e a luz das lâmpadas começou a piscar, uma e outra vez, como se algo estivesse interferindo com a eletricidade. Eu fechei os olhos, tentando ignorar a sensação crescente de desconforto que tomava conta de mim. Foi quando, no meio da conversa, a porta da sala se abriu, mas não havia ninguém lá fora. Só que, de repente, senti um calafrio percorrer minha espinha. O ar ficou mais pesado e o cheiro de algo podre invadiu minhas narinas. Sem que eu percebesse, minha mão já estava segurando o estetoscópio e minha visão começou a turvar. Algo estava acontecendo, mas eu não conseguia compreender o que. A mulher começou a gritar de repente, como se estivesse vendo algo que estava lá, mas eu não conseguia ver. Ela se levantou da cama de maneira abrupta e suas mãos se fecharam em punhos, como se estivesse lutando contra algo invisível. Suas palavras se tornaram incompreensíveis, mas o medo em sua voz era palpável. Ele está aqui! Ele está aqui! Ela gritava enquanto tentava se afastar, mas parecia que algo a puxava para o canto do quarto. O pânico em seu rosto me fez engolir em seco. O ar estava espesso, quase sufocante, e as sombras nas paredes pareciam se mover, crescer e se esticar para alcançar a mulher. O quarto estava ficando cada vez mais gelado, e o medo era tão forte que eu comecei a sentir a mesma sensação de pânico que ela estava tendo. De repente, a mulher parou de gritar e ficou em silêncio. Seu corpo estava rígido, seus olhos fixos no nada, como se estivesse em transe. Ela não piscava, não se mexia. Tentei tocá-la, mas no momento em que minha mão se aproximou, uma força invisível parecia me empurrar para trás. Meus dedos formigaram e a sensação de terror tomou conta de mim. Ela vai vir. Ela vai me pegar, doutor. Não há mais escapatória. Ela sussurrou com os olhos arregalados, mas dessa vez sua voz soava estranha, como se fosse uma outra pessoa falando através dela. Seus lábios se esticaram em um sorriso, mas não era um sorriso humano. Era grotesco, maligno. Eu estava paralisado, sem saber o que fazer. Era como se o ar ao redor de nós tivesse mudado, como se algo de outro mundo tivesse entrado naquela sala. Quando eu finalmente consegui me mover, ela caiu no chão com um grito estridente. Mas o mais assustador foi o que aconteceu em seguida. O corpo dela começou a se contorcer, como se algo estivesse se movendo por dentro dela. As veias de seu pescoço se alargaram e seus olhos, antes arregalados, começaram a brilhar com uma intensidade sobrenatural. A mulher começou a falar em línguas, palavras que eu não conseguia entender. Era como se algo tivesse se apoderado dela. Eu rapidamente liguei para a segurança e pedi ajuda. Mas antes que qualquer outra pessoa pudesse chegar, a mulher se levantou de novo, com a cabeça inclinada de forma anormal. Ela me olhou, seus olhos agora totalmente negros, como se não houvesse mais nada de humano nela. Eu disse, ela vai vir atrás de você também. Foi a última coisa que ela disse antes de desmaiar, caindo novamente no chão. Nesse momento, as luzes do quarto se apagaram de vez, e eu ouvi um som de passos pesados vindo de algum lugar distante. Foi o suficiente para me deixar paralisado de medo. Quando a equipe de segurança finalmente chegou, a mulher estava inconsciente e foi imediatamente levada para a sala de observação. Ninguém soube explicar o que aconteceu. Os médicos e enfermeiros tentaram fazer o possível, mas ela estava em um estado completamente fora de controle e parecia que nada poderia acalmá-la. Mais tarde, quando olhei para o prontuário dela, percebi algo estranho. Não havia registros médicos anteriores. Nada sobre ela, nenhum histórico, nenhuma identificação.
Apenas o nome e um endereço que não parecia real. Ela desapareceu, simplesmente sumiu do hospital depois daquela noite. Eu não sei o que aconteceu com ela, mas desde aquele dia, algo em mim mudou. A sensação de que há algo além da nossa compreensão ficou muito mais forte. Às vezes, ouço passos nas sombras do hospital e um frio indescritível toma conta de mim. Não sei se o que aconteceu foi real ou se foi apenas minha mente tentando lidar com o terror daquela noite. Mas uma coisa eu sei, aquela mulher não estava sozinha. Algo mais a acompanhava e o que quer que tenha sido, ainda está por aí. Eu nunca pensei que diria isso, mas aquela noite foi a mais terrível da minha vida. Eu sou um policial experiente, já vi coisas horríveis, mas nada me preparou para o que aconteceu naquela noite. Eu estava patrulhando as ruas desertas da cidade. O relógio marcava 2 horas da manhã. A chuva caía forte, fazendo com que as ruas parecessem ainda mais vazias. De repente, recebi uma ligação para investigar um chamado de perturbação em uma casa abandonada na periferia da cidade. Ao chegar ao local, notei que a casa estava em ruínas, com janelas quebradas e uma porta que parecia prestes a cair. Eu me aproximei com cautela, minha arma em punho. Ao entrar, percebi que a casa estava vazia, mas havia sinais de que alguém havia estado ali recentemente. Havia uma mesa no centro da sala, com uma cadeira virada para baixo. Eu me aproximei da mesa e vi que havia um pedaço de papel com uma mensagem escrita à mão. Eu estou aqui. Eu senti um arrepio na espinha ao ler aquela mensagem. Quem poderia ter escrito isso? E por quê? Eu comecei a investigar a casa, procurando por qualquer sinal de vida. De repente, ouvi um barulho vindo do andar superior. Eu subi as escadas com cuidado, minha arma pronta para disparar. Ao chegar ao topo, vi uma figura encapuzada parada no corredor. Eu gritei para que se identificasse, mas não houve resposta. A figura começou a se aproximar de mim, lentamente. Eu podia ver os olhos brilhando na escuridão. Eu estava preparado para atirar, mas algo me fez hesitar. Talvez fosse o fato de que a figura parecia tão humana. De repente, a figura tirou o capuz e revelou um rosto que me fez gelar o sangue. Era um rosto que eu conhecia. Era o rosto de uma mulher que havia desaparecido semanas atrás. Seus olhos estavam pretos como carvão e sua pele estava pálida e fria. Eu senti um medo que nunca havia sentido antes. Eu tentei falar, mas minha voz estava presa na garganta. A mulher começou a se aproximar de mim, seus olhos fixos nos meus. Eu podia sentir o medo crescendo dentro de mim. Eu sabia que precisava sair dali, mas minhas pernas estavam paralisadas. De repente, a mulher começou a falar, sua voz baixa e rouca. Eu estou aqui há muito tempo, ela disse, e você também estará. Eu senti um arrepio na espinha ao ouvir aquelas palavras. Eu sabia que precisava fazer algo, mas não sabia o quê. Eu consegui encontrar a força para correr, mas ao chegar à porta percebi que estava trancada. A mulher começou a rir, uma risada baixa e sinistra. Eu estava preso. Eu comecei a procurar por uma janela para escapar, mas todas estavam fechadas. Eu não sei quanto tempo passei ali, mas pareceu uma eternidade. A mulher não disse mais nada, apenas me encarou com aqueles olhos pretos. Eu estava começando a perder a esperança. Eu pensei em minha família, meus amigos, minha vida. Eu sabia que nunca mais os veria novamente. De repente, ouvi sirenes ao longe. A mulher desapareceu tão repentinamente quanto apareceu. Eu consegui abrir a porta e sair da casa. Ao chegar à rua, vi meus colegas chegando. Eles me perguntaram o que havia acontecido, mas eu não sabia o que dizer. Eu nunca contei a ninguém o que aconteceu naquela noite. Eu não sei se acreditaria em mim mesmo, mas eu sei que nunca mais vou esquecer aqueles olhos pretos e a sensação de terror que eu senti. Eu sei que aquela noite mudou algo dentro de mim, algo que nunca mais será o mesmo. Se você está gostando dos relatos, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Sua participação é muito importante. Agora vamos para o próximo relato. Eu sou a Bruna, uma policial que trabalha no turno da noite.
Uma noite, enquanto patrulhava as ruas desertas, eu recebi um chamado para investigar um caso de desaparecimento. A vítima era uma jovem mulher que havia sido vista pela última vez saindo de um bar local. Ao chegar ao local, eu comecei a investigar e a falar com as testemunhas. Mas havia algo estranho no ar. As pessoas pareciam nervosas e assustadas, e eu não conseguia entender o porquê. Eu perguntei se alguém havia visto algo suspeito, mas ninguém parecia querer falar sobre o assunto. De repente eu vi uma sombra se movendo na rua. Era uma figura alta e magra, com um rosto pálido e olhos escuros. Eu me aproximei dela, mas ela desapareceu na escuridão. Eu fiquei confusa e um pouco assustada. Quem era essa pessoa? O que ela estava fazendo ali? Eu sabia que precisava encontrar a vítima, mas eu também sabia que havia algo mais acontecendo naquela cidade. Algo que eu não conseguia entender. Eu continuei a investigar, perguntando às pessoas se elas haviam visto algo. Mas ninguém parecia saber de nada. Eu estava começando a perder a esperança. A noite estava escura e silenciosa, e eu estava sozinha. Eu sabia que precisava ter cuidado, mas eu também sabia que não podia desistir. Eu continuei a busca, procurando por qualquer pista que pudesse me levar à vítima. Depois de horas de busca, eu encontrei uma pista que me levou a um local abandonado na periferia da cidade. Ao entrar no local, eu encontrei a vítima, mas ela não estava sozinha. Havia alguém com ela, alguém que eu não conseguia ver claramente. A vítima estava em estado de choque e não conseguia falar. Eu sabia que precisava tirá-la dali, mas a figura desconhecida começou a se aproximar de mim. Eu senti um medo intenso e comecei a recuar. Mas ao virar-me para sair, eu vi algo que me fez gelar o sangue. A figura desconhecida estava atrás de mim, com olhos que pareciam me perfurar. Eu não sabia o que fazer. Eu estava paralisada de medo. A figura começou a se aproximar de mim, lentamente. Eu podia sentir sua respiração gelada no meu pescoço. Eu sabia que precisava agir rápido, mas eu estava congelada de medo. Eu não sabia se eu estava sonhando ou se aquilo era real. De repente, eu ouvi um barulho atrás de mim. Era um dos meus colegas que havia chegado para me ajudar. A figura desconhecida desapareceu tão repentinamente quanto apareceu. Eu fiquei aliviada, mas também confusa. O que havia acontecido? Quem era aquela figura? Eu consegui escapar e encontrar ajuda. A vítima foi encontrada e levada para um local seguro. Mas eu nunca mais esqueci aquela noite e a sensação de terror que eu senti. Eu sabia que havia algo mais acontecendo naquela cidade, algo que eu não conseguia entender. Depois daquela noite, eu não consegui mais dormir. Eu estava assombrada pela figura desconhecida e pela sensação de terror que eu senti. Eu sabia que precisava encontrar respostas, mas eu não sabia por onde começar. Eu comecei a investigar mais a fundo, procurando por qualquer pista que pudesse me levar à verdade. Eu descobri que havia uma lenda sobre uma figura misteriosa que assombrava as ruas da cidade. Eu não sabia se era verdade, mas eu sabia que precisava encontrar a resposta. Eu continuei a investigar, mas a cada passo que eu dava, mais eu me sentia perdida. Eu sabia que precisava ter cuidado, mas eu também sabia que não podia desistir. Eu estava determinada a encontrar a verdade, não importa o que custasse. E então, uma noite, eu recebi um chamado novamente. Era a mesma figura desconhecida, no mesmo local. Eu sabia que precisava estar preparada, mas eu também sabia que não estava sozinha. Eu tinha meus colegas comigo e juntos nós estávamos determinados a encontrar a verdade. Mas quando chegamos ao local, a figura havia desaparecido. Em seu lugar, havia uma mensagem escrita na parede. Você nunca vai me encontrar. Eu sabia que a busca estava longe de acabar. Eu estava mais determinada do que nunca a encontrar a verdade e a entender o que estava acontecendo naquela cidade. Mas a verdade é que certas coisas devem ser deixadas em paz. Simplesmente não foram feitas para serem descobertas. Eu sou Ricardo, um policial que trabalha no interior do estado. Uma noite, eu recebi um chamado para investigar um crime brutal que havia acontecido na fazenda de um fazendeiro local. Eu fui com meu amigo de trabalho, Júlio, para investigar o caso. Ao chegarmos à fazenda, eu pude sentir que algo estava errado. A casa estava escura e silenciosa, e havia um clima de tensão no ar.
Nós descemos do carro e começamos a investigar a área. Foi então que vimos o corpo. Ele estava caído no chão, com ferimentos brutais e uma expressão de terror no rosto. Eu senti um arrepio na espinha ao ver aquilo. Eu sabia que precisávamos agir rápido para coletar evidências e encontrar o responsável pelo crime. Nós começamos a investigar a área e a coletar evidências. Encontramos pegadas de sapatos, fios de cabelo e outros objetos que poderiam ser úteis para a investigação. Mas à medida que íamos avançando, eu comecei a sentir que estávamos sendo observados. Eu olhei em volta, mas não vi nada. Júlio também não parecia ter notado nada, mas eu sabia que precisávamos ter cuidado. Nós continuamos a investigar, mas a cada passo que dávamos, mais eu me sentia desconfortável. De repente, eu ouvi um barulho atrás de mim. Eu me virei e vi uma figura se aproximando de nós. Eu não consegui ver seu rosto, mas eu sabia que precisávamos agir rápido. Eu gritei para Júlio que tínhamos que sair dali, mas era tarde demais. A figura nos atacou e eu senti um golpe forte na cabeça. Eu caí no chão e tudo ficou escuro. Eu não sei quanto tempo passei desacordado, mas quando acordei, eu estava sozinho. Júlio havia desaparecido. Eu me levantei e comecei a procurar por Júlio. Eu o encontrei alguns metros adiante, também desacordado. Eu o ajudei a se levantar e nós começamos a voltar para o carro. Mas eu sabia que precisávamos sair dali o mais rápido possível. Nós voltamos para a delegacia e começamos a investigar o caso. Encontramos algumas pistas e começamos a seguir uma linha de investigação. Mas o crime foi tão brutal e inesperado que eu sabia que precisávamos ter cuidado. Depois do crime, eu não consegui mais dormir. Eu estava assombrado pela imagem do corpo e pela sensação de terror que eu senti. Eu sabia que precisava encontrar respostas, mas eu não sabia por onde começar. Eu comecei a investigar mais a fundo, procurando por qualquer pista que pudesse me levar à verdade. Eu descobri que o fazendeiro havia sido ameaçado antes do crime, mas eu não sabia quem era o responsável. Eu continuei a investigar, mas a cada passo que eu dava, mais eu me sentia desconfortável. Eu sabia que precisávamos ter cuidado, mas eu também sabia que não podia desistir. Eu estava determinado a encontrar a verdade, não importa o que custasse. E então, após semanas de investigação, nós finalmente encontramos o responsável pelo crime. Era um homem que havia sido demitido da fazenda alguns meses antes e havia jurado vingança. Nós o prendemos e ele confessou o crime. Eu senti um alívio ao saber que a justiça havia sido feita, mas eu também sabia que o trauma daquele dia nunca mais sairia da minha mente. O crime na fazenda me afetou de muitas maneiras. Eu comecei a ter pesadelos e a sentir ansiedade em situações que antes não me afetavam. Eu sabia que precisava buscar ajuda, mas eu também sabia que não era fácil. Eu comecei a fazer terapia e a trabalhar com um psicólogo para lidar com o trauma. Eu também comecei a praticar exercícios de relaxamento e a buscar apoio de meus amigos e familiares. Com o tempo, eu comecei a me sentir melhor. Eu aprendi a lidar com o trauma e a encontrar maneiras de gerenciar meu estresse. Eu sabia que nunca mais esqueceria aquele dia, mas eu também sabia que podia viver com isso. Eu continuei a trabalhar como policial, mas agora com uma perspectiva diferente. Eu sabia que o trabalho era importante, mas eu também sabia que a vida era preciosa. Eu estava determinado a fazer o meu melhor para proteger as pessoas e fazer justiça, mas também para cuidar de mim mesmo. Eu espero que esse relato tenha servido de aviso para todos do canal. O mal não está no oculto ou no sobrenatural. O mal está nas pessoas que têm a maldade no coração. Eu sou Roberto, um policial que trabalha no departamento de homicídios. Uma noite eu estava investigando um caso de assassinato quando eu fui abordado por um homem que parecia normal, mas que logo revelou uma obsessão doentia por mim. Ele começou a me seguir e a me enviar mensagens ameaçadoras. Eu tentei ignorá-lo, mas ele não desistia. Ele parecia ter uma fixação em mim e eu sabia que precisava ter cuidado. Eu comecei a sentir um desconforto e a me perguntar se eu estava sendo paranoico. Mas à medida que o tempo passava, as mensagens se tornaram mais frequentes e mais ameaçadoras. Eu sabia que precisava fazer algo, então eu fui falar com meu chefe e pedir ajuda. Ele me disse que iria aumentar a segurança em torno de mim e que iria investigar o caso. No entanto,
Antes que qualquer coisa pudesse ser feita, o homem me atacou. Eu estava trabalhando em meu escritório quando ele apareceu na porta. Ele estava sorrindo e eu pude ver a loucura em seus olhos. Eu sabia que precisava agir rápido, mas antes que eu pudesse fazer algo, ele me atacou. Eu tentei me defender, mas ele era forte e determinado. Eu senti um golpe forte na cabeça e tudo ficou escuro. Eu não sei quanto tempo passei desacordado, mas quando acordei, eu estava no hospital. Eu havia sido encontrado por um colega de trabalho que havia ido me procurar. Eu estava machucado e abalado, mas eu sabia que precisava continuar trabalhando para encontrar o homem que me atacou. Eu comecei a investigar o caso e a procurar por qualquer pista que pudesse me levar ao homem que me atacou. Eu sabia que ele ainda estava à solta e que eu precisava encontrá-lo antes que ele atacasse novamente. Eu trabalhei dia e noite, seguindo pistas e entrevistando testemunhas. Eu estava determinado a encontrar o homem e a fazer justiça. Eu sabia que não seria fácil, mas eu estava disposto a fazer o que fosse necessário para proteger as pessoas e fazer justiça. Eu comecei a revisar as gravações de segurança e a entrevistar as pessoas que haviam visto o homem. Eu também comecei a analisar as mensagens que ele havia enviado para mim, procurando por qualquer pista que pudesse me levar a ele. E então, após semanas de busca, eu finalmente o encontrei. Ele estava escondido em uma casa abandonada na periferia da cidade. Eu o prendi e ele foi levado para a prisão. Eu senti um alívio ao saber que ele não poderia mais me fazer mal. A experiência de terror que eu vivi me mudou de muitas maneiras. Eu comecei a ver o mundo de uma forma diferente e a apreciar a vida de uma maneira que eu nunca havia feito antes. Eu também comecei a questionar minha carreira como policial. Eu sabia que o trabalho era importante, mas eu também sabia que havia um custo pessoal. Eu havia sido atacado e quase morto por um homem que havia se tornado obcecado por mim. Mas apesar de tudo, eu sabia que eu não podia desistir. Eu era um policial e eu havia jurado proteger as pessoas e fazer justiça. Eu continuei a trabalhar, mas agora com uma perspectiva diferente. Eu aprendi a valorizar a vida e a importância de estar vivo. Eu também aprendi a ser mais cauteloso e a confiar em meus instintos. Eu sabia que o trabalho de policial era perigoso, mas eu também sabia que eu era capaz de lidar com isso. Eu continuei a trabalhar como policial, mas agora com uma nova apreciação pela vida e pela importância de fazer o que é certo. Eu sabia que eu havia sido dado uma segunda chance e eu estava determinado a fazer o melhor uso dela. Eu também aprendi a importância de buscar ajuda quando necessário. Eu sabia que não era fraco pedir ajuda e que era importante ter apoio. Eu comecei a trabalhar com um psicólogo para lidar com o trauma e a ansiedade que eu havia desenvolvido. Com o tempo, eu comecei a me sentir melhor. Eu aprendi a gerenciar meu estresse e a lidar com as situações difíceis de uma maneira mais saudável. Eu sabia que nunca mais esqueceria a experiência que eu havia vivido, mas eu também sabia que eu podia viver com isso. Eu estou grato por ter a oportunidade de continuar trabalhando como policial e de fazer o que é certo. Eu sei que o trabalho é importante e que eu estou fazendo uma diferença na vida das pessoas. Eu estou determinado a continuar trabalhando com dedicação e a fazer o melhor uso da minha segunda chance. Eu sou Bruno Rezende, um policial novato que ainda estava aprendendo as cordas. Eu havia sido designado para trabalhar com o policial Renato, um homem experiente e respeitado na corporação. Nós estávamos investigando um caso de roubo em uma loja de conveniência na periferia da cidade. Eu estava ansioso para provar a mim mesmo e mostrar que era capaz de fazer um bom trabalho. Mas ao mesmo tempo, eu estava nervoso. Eu sabia que o trabalho de policial era perigoso e que eu precisava estar preparado para qualquer coisa. Nós chegamos à loja e começamos a investigar. Eu estava acompanhando o suspeito, um homem que parecia nervoso e agitado. Eu não sabia se ele estava armado, mas eu não pensei que fosse necessário verificar. Foi então que ele me atacou. Ele me pegou de surpresa e me bateu com força. Eu caí no chão e ele começou a me chutar. Eu tentei me defender, mas ele era forte demais. Eu senti um medo intenso e pensei que estava tudo acabado para mim. Eu não sabia se eu ia sair vivo daquela situação, mas então eu ouvi um barulho atrás de mim. Era Renato, que havia visto o que estava acontecendo
e havia corrido para me ajudar. Renato conseguiu dominar o homem e o prendeu. Eu estava grato por sua intervenção, mas eu também estava abalado. Eu sabia que havia cometido um erro grave e que eu precisava aprender com ele. Depois daquele incidente, eu fiquei abalado. Eu não sabia se eu estava preparado para lidar com as situações difíceis que surgiam no trabalho. Eu pensei em sair da polícia, mas Renato me convenceu a ficar. Ele me disse que todos cometem erros e que a coisa importante era aprender com eles. Ele me ajudou a me recuperar e a melhorar minhas habilidades. Eu comecei a trabalhar com ele para melhorar minhas técnicas de defesa pessoal e para aprender a lidar com situações de crise. Eu também comecei a refletir sobre o que havia acontecido. Eu sabia que eu havia cometido um erro grave e que eu precisava aprender com ele. Eu comecei a questionar minhas habilidades e minhas capacidades. Eu sabia que eu precisava melhorar e que eu precisava trabalhar duro para ser um policial melhor. Depois daquele incidente, eu aprendi uma lição importante. Eu aprendi que não se pode confiar nas pessoas, especialmente em situações de crise. Eu sabia que precisava estar sempre alerta e preparado para qualquer coisa. Eu também aprendi a valorizar a experiência e a sabedoria de meus colegas mais experientes. Renato havia me salvado a vida e eu sabia que eu podia confiar nele. Eu comecei a trabalhar mais de perto com ele e a aprender com sua experiência. Eu aprendi a lidar com as situações difíceis de uma maneira mais eficaz e a tomar decisões mais informadas. Eu sabia que eu não era mais o mesmo policial novato que havia cometido aquele erro. Eu continuei a trabalhar como policial, mas agora com uma perspectiva diferente. Eu sabia que o trabalho era importante, mas eu também sabia que era preciso ser cuidadoso e estar preparado para qualquer coisa. Eu sou grato a Renato por ter me salvado a vida. Eu sei que eu não estaria aqui hoje se ele não tivesse intervindo. Eu também sou grato por ter aprendido a lição e por ter me tornado um policial melhor. Eu sei que o trabalho de policial é difícil e perigoso, mas eu também sei que é importante. Eu estou determinado a continuar trabalhando com dedicação e a fazer o melhor uso das minhas habilidades. Eu nunca esquecerei a lição que aprendi naquele dia. Eu sei que não se pode confiar nas pessoas e que é preciso estar sempre alerta. Eu estou preparado para qualquer coisa que venha pela frente e eu estou determinado a fazer o meu melhor para proteger as pessoas e fazer justiça. Eu também estou grato por ter tido a oportunidade de trabalhar com Renato e de aprender com ele. Ele é um policial experiente e respeitado, e eu sei que eu posso confiar nele. Eu estou determinado a continuar trabalhando com ele e a aprender com sua experiência. Eu sei que o trabalho de policial é um desafio, mas eu também sei que é uma oportunidade para fazer a diferença. Eu estou determinado a fazer o meu melhor e jamais cometer o mesmo erro novamente. Eu sou Tatiana, uma policial que trabalha no departamento de emergências. Eu havia recebido vários chamados estranhos nos últimos dias, mas quando eu chegava ao local, não havia nada. Eu pensei que era apenas uma brincadeira de algum adolescente ou uma pessoa que estava confusa. Eu estava começando a me sentir frustrada e confusa, pois não sabia o que estava acontecendo. Os chamados eram sempre semelhantes. Uma voz feminina que dizia que havia alguém sendo atacado ou que havia algo errado em algum lugar. Mas quando eu chegava ao local, não havia nada. Nenhum sinal de luta, nenhum sinal de perigo. Era como se a pessoa que havia feito o chamado tivesse desaparecido no ar. Eu comecei a me perguntar se era apenas uma coincidência ou se havia algo mais por trás disso. Eu sabia que precisava estar alerta e preparada para qualquer coisa. Mas eu também sabia que não podia deixar que a minha imaginação me levasse a lugar nenhum. Mas então eu recebi outro chamado. Era uma voz feminina que dizia que havia alguém sendo atacado em uma casa abandonada na periferia da cidade. Eu não pensei muito sobre isso, pois havia recebido tantos chamados falsos antes. Mas havia algo diferente nesse chamado. A voz parecia mais desesperada, mais urgente. Eu cheguei à casa abandonada e vi que estava escura e silenciosa. A casa parecia abandonada há anos, com janelas quebradas e uma porta que parecia estar pendurada em uma dobradiça quebrada. Eu saí do carro e comecei a investigar. Eu estava sozinha, pois meu parceiro estava ocupado com outro chamado.
Foi então que eu vi uma figura se movendo na janela. Eu me aproximei e vi que era um homem alto e magro, com olhos que pareciam perfurar a minha alma. Ele estava me olhando fixamente, e eu senti um arrepio na espinha. Eu sabia que precisava ter cuidado. Ele me atacou e eu tentei me defender, mas ele era forte demais. Eu senti um golpe forte na cabeça, e tudo começou a girar. Eu caí no chão e ele começou a me chutar. Eu tentei me proteger, mas ele era implacável. Eu estava presa na casa abandonada com aquele homem. Ele parecia ter uma fixação em mim, e eu sabia que precisava escapar. Eu tentei lutar, mas ele era forte demais. Ele me bateu e me insultou, e eu pensei que estava tudo acabado para mim. Ele me levou para um quarto no porão da casa e me trancou lá. Eu estava sozinha e assustada, e eu não sabia se alguém ia me encontrar. Eu comecei a gritar e a bater na porta, mas ninguém parecia ouvir. Eu estava começando a perder a esperança. Eu sabia que precisava encontrar uma maneira de escapar, mas eu não sabia como. Eu comecei a procurar por alguma coisa que pudesse me ajudar, mas não havia nada. Eu estava começando a me sentir desesperada. Eu sabia que precisava fazer algo, mas eu não sabia o quê. Eu comecei a chorar e a gritar, mas ninguém parecia ouvir. Mas então, eu ouvi um barulho fora da casa. Era a polícia que havia sido alertada por um vizinho que havia visto o homem me levar para dentro da casa. Eu ouvi os passos e as vozes, e eu sabia que estava quase salva. O homem ouviu também e começou a se desesperar. Ele me bateu novamente e disse que eu não ia escapar. Mas eu sabia que estava quase livre. Eu ouvi a polícia se aproximando e eu sabia que estava quase salva. A polícia entrou no quarto e o prendeu. Eu estava salva e eu pude finalmente respirar aliviada. O homem foi levado para a prisão e eu fui levada para o hospital para receber tratamento. Quando a polícia começou a investigar o homem, eles descobriram que ele era procurado há anos por homicídio. Ele havia cometido vários crimes e havia sido procurado pela polícia em todo o país. Eu fiquei chocada ao saber disso. Eu não sabia que o homem que me havia atacado era um criminoso tão perigoso. Eu me senti grata por ter sido salva e por ter podido ajudar a polícia a capturá-lo. Eu sabia que o meu trabalho era importante e que eu estava fazendo uma diferença. Eu estava determinada a continuar trabalhando como policial e a ajudar a manter a comunidade segura. Eu também me senti mais consciente do perigo que os policiais enfrentam todos os dias. Eu sabia que o meu trabalho era importante e que eu estava fazendo a diferença. No entanto, sigo mais cuidadosa sabendo que o perigo pode estar mais perto do que imaginamos. Meu nome é Odete Albuquerque, tenho 88 anos e às vezes me pego olhando pela janela durante a madrugada, com os olhos parados num ponto que ninguém mais vê. É nesses momentos que o passado vem feito um vendaval. Nunca contei tudo isso para ninguém, nem para os meus filhos, nem para o meu falecido marido. Carreguei esse fardo a vida inteira, mas agora, no fim da estrada, eu sinto que preciso contar. Como era trabalhar no Hospital Colônia de Barbacena? Como era viver dentro de um lugar onde a loucura não era dos internos, mas da própria estrutura, dos homens que mandavam, da sociedade que permitia? Entrei lá muito nova, tinha 19 anos, cheia de esperança, recém-formada como auxiliar de enfermagem, sonhando em ajudar pessoas, em cuidar. Me disseram que aquele hospital era referência, que eu aprenderia muito, e eu acreditei. Quando cheguei em Barbacena, a cidade já carregava aquele apelido maldito, Cidade dos Loucos. Só que ninguém falava disso abertamente. Era como uma sombra pairando sobre tudo. A gente só sentia. O Hospital Colônia era um prédio imenso, sombrio, com portões de ferro altos e enferrujados. Lembro da primeira vez que entrei. A recepção cheirava a éter, mofo e urina envelhecida. Mas aquilo ainda era o mais limpo que eu veria. Nas alas internas, o cheiro era insuportável. Fezes humanas, vômito, sangue, carne apodrecida, medo. Um cheiro que grudava na pele e parecia não sair mais, mesmo depois de muitos banhos. Eu lembro de chorar na primeira semana, sozinha de madrugada, sem entender onde tinha me metido.
É difícil explicar o que era aquele lugar para quem nunca esteve lá. Eles diziam que era um hospital, mas aquilo era um depósito humano. Gente sendo jogada ali sem critério. Não eram só pessoas com transtornos mentais. Tinham mulheres grávidas que engravidaram fora do casamento, órfãos, homossexuais, alcoólatras, esposas que os maridos queriam se livrar, meninas estupradas pelas próprias famílias, camponeses que incomodavam alguém da cidade. Tudo era motivo para ser internado. E uma vez lá dentro, era como ser enterrado vivo. A superlotação era insana. Teve um tempo que havia mais de 5.000 internos. Dormiam no chão, amontoados como animais, às vezes nus, cobertos só de jornal. Não tinha colchão para todos. Tinha um pavilhão, o chamado Corredor da Morte, onde os pacientes eram deixados ali até morrer. Alguns viviam completamente nus, definhando. Outros com feridas abertas cheias de larvas. Me lembro de um homem, o seu Afonso, que grunhia como um animal. Ele não falava mais. Tinha sido jogado ali 15 anos antes porque a família achava que ele era esquisito. Perdeu a fala, perdeu a noção do tempo. Mas quando alguém passava perto, ele ainda esticava a mão, como se pedisse ajuda. Os choques elétricos. Ah, meu Deus. Ainda ouço os gritos. E sabe o pior? Era rotina. Paciente agitado. Choque. Menina que chorava. Choque. Uma mulher que gritava à noite porque foi estuprada por um funcionário. Choque. Os médicos autorizavam sem pestanejar. Os eletrodos eram colocados sem anestesia. Vi gente desmaiar, urinar, vomitar, se contorcer até perder os sentidos. E depois eram arrastados pelos braços como pedaços de carne. Nunca mais eram os mesmos. E os banhos gelados? Em Minas, no inverno, tem madrugada de quase 0 grau, pois a gente recebia a ordem para dar banho em fila, com mangueira gelada. Teve gente que morreu de hipotermia. Outros ficavam doentes com pneumonia e não eram tratados. Morriam dias depois, em silêncio, deitados no chão. A comida era água de arroz com casca de batata, muitas vezes azeda. Já vi pacientes comendo fezes, ratos, vômito de outros internos. A fome enlouquecia. Teve uma época que eu tive que trabalhar no setor de necrotério. Tinha dias com mais de 10 corpos e ninguém reclamava. Ninguém investigava. Morriam e pronto. Enterravam em covas rasas, sem nome. Muitos viraram número. Outros, sequer isso. Diziam que os corpos que tinham bom estado eram vendidos para faculdades de medicina. Outros eram cremados às escondidas. Era comum ouvir caminhões entrando de madrugada e saindo com os corpos. Mas o que me destruiu mesmo foi o abuso sexual. Muitas pacientes eram jovens, algumas adolescentes, algumas até crianças. Os próprios funcionários, enfermeiros, guardas, até médicos, abusavam delas. E se engravidassem, diziam que foi um surto. Aplicavam choque, davam remédio até perderem o bebê. Aquelas meninas me olhavam como quem implora ajuda, mas eu era covarde. Eu tentava cuidar, limpar, consolar, mas eu também era só uma menina. Tinha medo. Uma vez denunciei um enfermeiro que bateu num interno com uma barra de ferro. Ele me encurralou no vestiário e me ameaçou com uma faca. Disse que se eu falasse de novo, ninguém ia me encontrar viva. Fiquei lá 10 anos. 10 anos mergulhada naquele inferno. Vi gente morrer em pé. Vi gente perder o juízo lá dentro. Gente que entrou saudável e saiu de lá um cadáver ambulante. E vi muitos sorrindo enquanto torturavam, como se tivessem prazer. Eu saí de lá em 1967, quando a minha irmã mais nova foi internada sem diagnóstico real, só porque teve uma crise de choro após o pai dela morrer. Aquilo me destruiu. Eu lutei, tirei ela de lá e jurei nunca mais colocar os pés naquele lugar. Hoje, quando alguém fala em Barbacena, sinto um calafrio. Tantos morreram ali. Estima-se que mais de 60.000 pessoas morreram dentro daquele hospital. 60 milhões. É como se fosse uma guerra silenciosa, um campo de extermínio escondido sob o disfarce de hospital. E o pior, por décadas ninguém falou nada. A cidade ignorou, o Estado acobertou,
O país esqueceu. E eu sobrevivi, mas não saí ilesa. Sofro de insônia, tenho pesadelos. Às vezes acordo gritando com o som de gritos que escutei há mais de 50 anos. Levo flores todo ano no antigo portão. Faço isso em silêncio. Não sei para quem são. Não tem nomes nem rostos, só a memória. A memória de milhares que foram esquecidos. Se você está me ouvindo agora, ou lendo isso, por favor, não deixe essa história morrer. O Colônia de Barbacena não foi só um hospital. Foi um crime contra a humanidade. E o silêncio também é cúmplice. Se você está gostando dos relatos, inscreva-se em nosso canal e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Agora vamos para o próximo relato. Meu nome é Iracema Duarte. Tenho 91 anos e, apesar da idade, minha memória ainda carrega tudo. Carrega demais, na verdade. Às vezes eu penso que teria sido melhor esquecer. Mas esquecer é um privilégio dos que não viveram o que eu vivi. Eu fui enfermeira no Hospital Colônia de Barbacena entre os anos de 1950 e 1963. Trabalhei durante 11 anos dentro daquele lugar. 11 longos, sufocantes e pesados anos. Não me orgulho disso. Sinto como se tivesse sido cúmplice de um crime, mesmo quando tentava fazer o bem. O Colônia não era um hospital, era um abatedouro humano. Me lembro do meu primeiro plantão como se fosse ontem. Eu tinha 23 anos, estava nervosa, mas esperançosa. Achava que ia cuidar de doentes, ajudar gente a se recuperar. Mal sabia que estava entrando numa espécie de purgatório onde ninguém era salvo. Assim que passei pelos portões de ferro, senti um cheiro que nunca mais me deixou. A mistura de desinfetante barato, urina envelhecida, suor azedo e podridão. Um odor que grudava na garganta e fazia a gente querer vomitar o tempo todo. Mas o cheiro era só o começo. Logo percebi que muitos dos internos nem tinham diagnóstico. Chegavam de trem, de ônibus, jogados por famílias, por policiais, por padres e juízes. Alguns vinham algemados, outros amarrados com cordas. A maioria sem nenhum papel, sem nome certo, sem ninguém que fosse perguntar por eles depois. Muitos eram pobres, camponeses, mendigos. Bastava incomodar alguém na cidade grande para ser mandado para o Colônia. Tinha uma ala chamada Setor 6, onde colocavam os chamados perigosos. Era um pavilhão trancado, escuro, abafado, onde os internos passavam o dia inteiro acorrentados ou amarrados a ferros. Alguns estavam ali havia mais de uma década. O chão era de cimento puro, coberto de excrementos. Eu entrei ali uma vez só. Ouvi gemidos que não pareciam humanos. Um rapaz me puxou pela barra do avental e sussurrou: "Não esquece da gente." Eu nunca esqueci. Mas havia algo ainda mais assustador do que a estrutura. O comportamento dos funcionários. Tinha enfermeiro que tratava paciente como se fosse bicho. Xingava, batia, empurrava, cuspia. Vi com meus próprios olhos um interno ser forçado a lamber o chão por ter respondido alto. Outro teve os dentes quebrados a socos por ter rido. Alguns funcionários se divertiam com isso. Davam apelidos aos pacientes: o porco, a cadela, o idiota, o morcego. Eles não viam seres humanos ali. E isso era o mais apavorante: a desumanização completa. Lembro do caso da menina Lúcia. Tinha 14 anos, era muda. Foi internada porque, segundo a família, era imprestável. Ela vivia calada, encolhida num canto. Um dia, um auxiliar do turno da noite sumiu por 2 horas. Quando voltou, Lúcia estava toda ensanguentada, chorando sem som. Eu fui quem a encontrou, tentando se esconder debaixo da maca. Ela havia sido estuprada. Denunciei. Sabe o que aconteceu? Me transferiram de ala e mandaram aplicar choque nela, alegando que ela estava com surtos de mentira. Os choques, meu Deus, como eu odeio essa palavra, usavam o aparelho como punição. Qualquer coisa era motivo. Uma das técnicas mais comuns era molhar a cabeça do paciente antes de ligar os eletrodos. Isso intensificava a dor. Vi pacientes se debaterem tanto que quebravam o próprio nariz contra o chão.
Às vezes, defecavam durante o processo. E tudo isso acontecia com a maior naturalidade. Era como uma rotina, como trocar curativos. Teve um inverno que não sai da minha mente. Em 1956, lembro que nevou nas serras próximas. O frio era cortante. O aquecimento do hospital era quase nulo. Muitos internos dormiam nus, enrolados em trapos. Em apenas uma semana, 26 morreram, congelados. O diretor ordenou que fossem enterrados no fundo da área, sem velório, sem registro, sem caixão. Apenas buracos rasos cobertos de cal. Às vezes, chegavam pacientes novos e, em poucos dias, estavam mortos. Uma mulher grávida, que dizia que fora internada por engano, morreu 3 dias depois com a barriga coberta de hematomas. Um homem que falava francês morreu de fome. Ninguém entendia o que ele dizia, então o ignoraram. Vi um interno morrer durante um banho corretivo, onde mergulhavam o corpo à força num tanque de água gelada e o deixavam lá até parar de se debater. Eu não era santa. Tentei ajudar como pude. Escondia comida, dava roupa, passava panos úmidos nas testas febris, rezava à noite deitada no chão, ao lado de alguns pacientes. Mas minha ajuda era uma gota num mar de horrores. Tive crises de pânico, comecei a perder cabelo, a sofrer desmaios. Um médico, irônico, sugeriu que eu mesma fosse internada. Aquilo me deu medo. Percebi que qualquer um podia acabar lá dentro, inclusive eu. Pedi demissão em 1963. Levei 2 anos para conseguir dormir uma noite inteira sem acordar gritando. Fui morar em outra cidade. Nunca mais voltei a Barbacena. Nunca mais consegui trabalhar em hospital. Fui dar aula de costura. Algo simples, algo longe da dor. Anos depois, quando começaram a revelar o que era o Hospital Colônia, muita gente se disse chocada. Mas eu já sabia. E o que mais me dói é que o mundo só prestou atenção quando as paredes já estavam vazias, quando os corpos já estavam enterrados, quando os gritos já tinham sido abafados. Hoje eu só quero que essas histórias não sejam esquecidas, porque os nomes daquelas pessoas não estavam em fichas, mas estavam nas minhas mãos, nos meus olhos, nas minhas noites em claro. E se alguém me perguntar como era o Colônia, eu só digo: era o lugar onde a humanidade foi arrancada, trancada, torturada e queimada em silêncio. Se você tem coração, nunca diga que isso foi só o passado, porque o silêncio que permitiu Barbacena ainda vive em muitos lugares. E o silêncio, às vezes, é o mais cruel dos cúmplices. Meu nome é Maria Aparecida de Melo. Tive muitos títulos ao longo da vida. Filha, esposa, mãe, avó. Mas tem um título que me acompanha até hoje como um sussurro constante atrás do ouvido. Ex-enfermeira do Hospital Colônia de Barbacena. Entrei lá em 1959, com 21 anos, depois de terminar meu curso técnico em Belo Horizonte. Eu era uma jovem cheia de fé, de vontade de ajudar, e escolhi a enfermagem por acreditar que poderia aliviar a dor dos outros. Nunca imaginei que, ao entrar naquele hospital, eu mergulharia em uma dor tão profunda que não havia como sair inteira depois. O Colônia me acolheu como acolhia qualquer um, com muros altos, portões de ferro e um silêncio espesso, quase vivo. Era como se o tempo lá dentro se movesse diferente. Tudo parecia mais lento, mais frio, mais morto. No meu primeiro dia, a chefe do setor, uma mulher chamada Gertrudes, de voz seca e rosto inexpressivo, apenas disse: "Não se envolva, não pergunte, faça o que mandar e mantenha distância." Na hora, achei rude. Depois entendi que era um aviso. Os corredores eram longos e gelados. As janelas tinham grades por dentro e por fora. Às vezes, a luz elétrica falhava e a ala ficava na penumbra, com sombras tremulando nas paredes como fantasmas presos ali dentro. O som mais comum era o de gemidos. Gemidos baixos, longos, intermináveis. Pareciam vir de todos os cantos. Eu lembro de me questionar se era possível alguém gemer por tanto tempo sem enlouquecer. Mas o que me atormenta até hoje não são os gemidos. É o silêncio.
O silêncio das pessoas que tinham desistido, que estavam vivas, mas vazias. Gente com os olhos secos, vidrados, sem nenhum movimento. Respiravam, comiam, dormiam, mas não estavam mais ali. A alma, eu acredito, tinha fugido daquele lugar e deixado o corpo para trás. Havia uma mulher, a Dona Dalva, que usava um vestido de algodão azul, sempre o mesmo, já desbotado. Ela falava sozinha o tempo todo, repetindo: "Não era para mim, não era para mim." Nunca soubemos por que ela estava ali. Diziam que tinha sido deixada pelo marido, que queria se casar com outra. Foi internada por histeria. Passou 18 anos trancada. Um dia simplesmente parou de falar e começou a desenhar cruzes na parede com o próprio sangue. Certa noite, fiquei de plantão sozinha em uma das alas femininas. Estavam todas dormindo, menos uma paciente, a jovem Lenice. Tinha apenas 17 anos e olhos enormes, muito pretos, muito vivos. Se destacava dos outros por parecer consciente. Me chamava de moça e dizia que estava lá por engano, que a mãe dela a internou por ter engravidado do patrão. Ela chorava todas as noites, segurando o ventre, mesmo não estando mais grávida. Os médicos diziam que era delírio. Eu não achava. Nessa noite, Lenice veio até mim e sussurrou: "Hoje vai morrer alguém." Eu perguntei quem. Ela apenas sorriu. Não brinco quando digo isso. O sorriso dela foi a coisa mais arrepiante que já vi. Era como se ela tivesse aceitado uma verdade sombria, como se já tivesse visto isso antes. Às 3 da manhã, uma paciente morreu, enforcada com o próprio lençol. Estava grávida. Lenice desapareceu uma semana depois. Disseram que foi transferida. Mas os funcionários começaram a comentar que viram ela andando nos corredores durante a madrugada, mesmo dias depois de ter ido embora. Vi com meus próprios olhos, certa madrugada, uma sombra feminina parada na enfermaria, com um vestido de algodão branco, pés descalços e olhos negros que me atravessaram. Pisquei. Sumiu. Houve outras coisas, coisas que a razão não explica. Uma paciente que falava em línguas que ninguém compreendia e ria sempre que alguém morria. Um interno que desenhava as plantas do hospital com precisão absurda, mesmo tendo ficado trancado na mesma ala por anos. Outro que escrevia nomes com o dedo no chão. Nomes de pacientes que morreriam dias depois. Poderia dizer que eram delírios meus. Estresse, fadiga. Mas eram muitos os que viam, que sentiam. Médicos se recusando a entrar em certas alas. Enfermeiros largando o cargo após surtarem. Um deles arrancou os próprios olhos com uma colher, dizendo que não aguentava mais ver o que os outros fingiam que não viam. No final de 1965, fui afastada por esgotamento nervoso. Tive crises de pânico, ouvia vozes durante a noite. Cheiros de sangue invadiam meu quarto mesmo morando a quilômetros de distância. Sonhava com gente arranhando as paredes, com gritos presos debaixo da terra. Meu marido dizia que eu estava enlouquecendo, mas não era loucura, era culpa. Anos depois começaram a surgir os relatos, as denúncias, as reportagens. Finalmente o país começou a saber o que acontecia dentro do Colônia. Mas já era tarde, tarde demais. Até hoje, às vezes, acordo assustada, achando que estou de novo na ala 7, ouvindo os passos descalços dos internos ecoando pelo chão. Às vezes, sinto o cheiro do formol, da carne em decomposição. Às vezes, ouço Lenice sussurrar: "Hoje vai morrer alguém." E talvez o mais terrível de tudo seja saber que nada daquilo precisava ter acontecido. Que tudo foi obra do descaso, da maldade, da ignorância. Eu fui enfermeira na colônia e até hoje carrego comigo os fantasmas que o hospital deixou, porque o que foi feito lá nunca termina, só se esconde dentro da gente, esperando o silêncio da madrugada para voltar a sussurrar. Meu nome é Onélia Teixeira. Nasci em 1931 e hoje, aos 94 anos, carrego lembranças que nenhum tempo é capaz de apagar. Fui enfermeira por 38 anos,
mas apenas os 8 que passei em Barbacena foram suficientes para me marcar para sempre. Fui parar no Hospital Colônia em 1955. Naquela época, era visto como um dos maiores centros psiquiátricos do Brasil. Me disseram que eu estaria indo ajudar pessoas doentes, frágeis, que precisavam de cuidados. Mas quando atravessei os portões altos do Colônia pela primeira vez, percebi que aquele lugar não cuidava de ninguém. Ele enterrava vivos. O primeiro impacto foi a superlotação. Homens, mulheres e até crianças espremidos em pavilhões fétidos, sem colchão, sem roupa, sem identidade. Eram chamados de internos, mas muitos não eram doentes. Tinham sido abandonados ali por serem pobres, diferentes, incômodos. Gente que falava demais, gente que não falava nada. Mães solteiras, meninos com deficiência, viúvas que choravam muito. Era só incomodar alguém que você acabava no Colônia. Bastava uma assinatura. As alas femininas eram especialmente tristes. As mulheres eram jogadas ali como lixo, esquecidas por maridos, filhos, pais. Vi muitas chegar com os olhos ainda cheios de esperança, achando que logo sairiam. Com o tempo, aquela luz ia se apagando. Vi moças arrancarem os próprios cabelos, mastigarem papel, gritar por horas e depois nunca mais emitir som algum. Vi mães esquecerem os nomes dos próprios filhos. A primeira morte que presenciei foi de uma jovem chamada Amália. Tinha 19 anos. Foi internada por tentar fugir de casa depois que o próprio pai a violentou. Ela gritava todas as noites, chamava pela mãe, ninguém ouvia. Um dia, se jogou da janela do pavilhão 4, quebrou a espinha. Fiquei ali, ajoelhada do lado do corpo, sentindo o sangue quente escorrer no chão frio. Nenhum médico apareceu. Um atendente apenas disse: "Menos uma para alimentar." A comida era um capítulo à parte. Sopa rala feita com restos de verduras e água suja. Os internos comiam com as mãos, direto das marmitas. Muitos morriam de diarreia, desnutrição, infecção. E era normal, parte da rotina. Os corpos eram levados num carrinho coberto por lona. Alguns nem tinham nome. Eram enterrados no fundo do terreno, onde hoje há mato e pedras. Não há cruz, não há flores. Só o esquecimento. Mas não era só a negligência que matava. Tinha também a crueldade. Vi com meus próprios olhos funcionários que se divertiam torturando pacientes. Um deles, chamado João, aplicava banhos frios em pacientes idosos no meio da madrugada. Ria enquanto os velhos se debatiam, tremendo de frio. Outro, o enfermeiro Gilmar, abusava sexualmente de internas, especialmente as mais jovens e frágeis. Quem tentava denunciar era ameaçado. Quem insistia, desaparecia. Teve uma colega minha, Lúcia, que certa vez tentou registrar uma queixa. Foi encontrada desacordada na despensa, com um corte profundo na cabeça. Disseram que caiu. Eu sabia que não foi queda. Ela saiu de lá direto para o manicômio da ala 12. Nunca mais falou coisa com coisa. O tratamento era outra forma de castigo. Usavam choque elétrico como se fosse solução para tudo. Vi mulher tomar choque por estar menstruada e ter sujado o lençol. Vi homem ser eletrocutado por tentar cantar uma música. Amarravam braços, pernas, enfiavam a borracha na boca e ligavam o aparelho. Eu ouvia os gritos. Deus sabe quantas vezes tampei os ouvidos no meio do expediente, trancada no banheiro. Nunca me esqueço do Natal de 1958. Os internos ficaram sem comida por 2 dias. O hospital havia esquecido de repassar os mantimentos. Era madrugada e um homem magro, com as costelas saltadas pela pele, invadiu a cozinha procurando comida. Foi espancado até a morte com um pedaço de pau. Ninguém puniu o agressor. Apenas enterraram o morto e seguiram em frente. O Natal continuou. Tentei sair várias vezes, mas naquela época, mulher sozinha, pobre e sem proteção, não tinha para onde ir. Fiquei. Aguentei até 1963. Nesse ano, adoeci. Não de corpo, mas de alma. Tinha pesadelos todas as noites. Acordava suando, ouvindo gritos mesmo com a casa em silêncio. Comecei a esquecer o nome das pessoas.
Tive crises de choro. Um médico me examinou e disse que eu estava com fadiga nervosa. Recomendou repouso. Eu fui embora e nunca mais voltei. Hoje, depois de tantos anos, ainda me pergunto: por que aquilo foi permitido? Por que ninguém fez nada? Por que tratamos seres humanos como lixo? A verdade é que Barbacena foi um campo de extermínio disfarçado de hospital. E nós, enfermeiras, médicos, auxiliares, fomos peças de uma máquina que moía a gente. Meu nome é Arlindo Ferreira. Nasci em 1927, em uma roça no interior de Minas Gerais. Desde pequeno, aprendi a obedecer sem perguntar. A vida ensinava a gente na base da enxada e do silêncio. Quando cresci, quis ser alguém melhor, alguém útil. Fiz um curso de enfermagem e fui parar em Barbacena em 1950, com a cabeça cheia de boas intenções. O Hospital Colônia era um gigante de concreto com cheiro de abandono. Quando entrei pela primeira vez, achei que estava numa prisão. Portões altos, corredores úmidos, janelas trancadas com grades. Me disseram: aqui é onde ficam os que a sociedade não quer mais ver. E era verdade. Mas o que mais me doeu não foram os muros, nem os gritos, nem o frio. Foi perceber com o tempo que ninguém ali queria curar ninguém. Era um depósito de gente. Gente esquecida, gente jogada, gente viva sendo tratada como bicho. Nos primeiros dias, tentei manter o coração firme. Os pacientes, muitos deles nem doentes eram, se agarravam na gente como se fôssemos a última esperança. Um homem me abraçou e sussurrou: "Você é real? Faz tanto tempo que não vejo alguém de verdade." Aquilo me fez chorar escondido no banheiro. Com o passar dos meses, fui endurecendo. A gente endurecia ou enlouquecia. Vi mulher parir no chão da cela sem nenhuma assistência. Vi criança de 8 anos amarrada em maca como se fosse um animal. Vi homens deitados sobre os próprios excrementos, porque não podiam sair nem para ir ao banheiro. E o mais assustador era a rotina. Lembro de uma menina chamada Zoraide. Tinha apenas 14 anos. Foi internada por comportamento rebelde. A mãe era viúva. O padrasto tentou violentá-la e ela reagiu. Quem foi parar no manicômio foi ela. Zoraide me olhava com um brilho que ainda me persegue. Falava baixo, dizia que tinha medo de virar casca-oca como as outras. Eu não entendia, até ver o que ela queria dizer. Casca-oca era o que elas viravam. Corpos sem alma, sem voz, sem reação. A Zoraide desapareceu uma noite. Disseram que fugiu. Eu sabia que era mentira. Havia um porão no hospital, usado para castigos e coisas que ninguém mencionava. Um lugar escuro com cheiro de mofo e ferrugem. Ali era onde se resolviam os casos mais difíceis. Vi corpos saírem dali, sempre enrolados num lençol, levados em silêncio por 2 funcionários que não olhavam para ninguém. E os choques. Os choques eram um instrumento favorito dos médicos. Qualquer coisa era motivo. Uma crise de choro, um grito, um silêncio prolongado. Amarravam o paciente, colocavam uma borracha na boca, molhavam as têmporas e ligavam o aparelho. O cheiro de carne queimada, o estalo dos ossos contra as correias, o grito que parecia rasgar o teto. Tudo isso virou parte do meu dia a dia. Uma vez um interno morreu durante a aplicação. Teve uma parada cardíaca. Sabe o que o médico disse? Menos um problema. E seguiu atendendo o próximo da fila. Eu tentei pedir transferência, mas não consegui. Naquela época não era fácil sair de um hospital do governo. Ainda mais um como aquele, onde tudo era encoberto. Onde os chefes tinham ligações com gente poderosa. A gente era apenas mais uma engrenagem na máquina. Um dia me vi participando de coisas que jamais imaginei. Aplicando sedativos fortes, mesmo sabendo que iam apagar os pacientes por dias. Amarrando braços e pernas de gente que só queria andar. Negando comida por punição. Comecei a me tornar igual àquele sistema que eu odiava. E isso me destruiu por dentro. Fui embora em 1962, quando meu irmão veio me buscar. Disse que eu estava doente. E eu estava. Tinha pesadelos todas as noites. Ouvia vozes no escuro, sentia o cheiro da ala masculina mesmo dormindo na minha própria casa. Tentei me tratar,
tomei remédio, rezei, mas nada apagava aquilo de mim. Hoje, depois de tantos anos, ainda sonho com o corredor do pavilhão 3. Aquele onde os internos passavam o dia batendo a cabeça contra a parede, onde uma mulher cantava uma cantiga de ninar sem parar durante semanas, onde o ar era pesado e parecia que o próprio tempo tinha desistido de passar. O que aconteceu em Barbacena foi um massacre, uma tragédia feita com jaleco branco, caneta na mão e ordem judicial. E nós, enfermeiros, mesmo os bem-intencionados, fomos cúmplices. Alguns por medo, outros por omissão. Eu carrego essa culpa todos os dias. Se estou falando agora, é porque quero que o mundo saiba. Não por mim, mas por Zoraide. Por Dona Lucrécia, que morreu com os ossos à mostra de tanto ficar deitada. Por Joãozinho, que foi jogado ali por ter epilepsia. Por todos os que foram esquecidos. Até hoje, quando olho no espelho, me pergunto, será que aquele lugar ficou lá atrás? Ou será que um pedaço dele ainda vive dentro de mim?